Começando aqui mais um encontro com o Centro Espírita Antônio de Oliveira. É com grande satisfação e alegria que nos encontramos aqui. Eu sou o Nando Garcia, amigo de todos aí, amigos lá da Boa Nova, da TV Mundo Maior. E estamos aqui, mais uma vez com vocês aí que são parte desta família, do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Quero agradecer ao Wagner e também ao Celso a possibilidade de estar aí, agradecendo já o convite, que foi feito. Muito obrigado, por estarmos juntos nesse momento, mesmo que virtualmente, né? Já estive aí na casa outras vezes e virtualmente também, e retornamos aqui graças aos benfeitores espirituais, a Jesus, o nosso mestre. E falando nisso, queremos iniciar com a prece inicial deste momento de encontro, desta palestra, e vamos então elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a este amigo querido que não nos deixa, pois nos prometeu, nos disse que estaria conosco sempre, que nós possamos então também estarmos com ele, possamos estar com este Mestre querido, que ele abençoe a toda essa família do Centro Espírita, que nesse instante está reunida para a leitura, a releitura de mais uma obra do nosso querido Emmanuel e na psicografia do Chico Xavier. Que possamos junto nesse instante, então, estarmos com Jesus, o nosso Mestre amado, a quem pedimos a bênção deste momento, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, então, estamos iniciando aqui, como dissemos na prece, é uma obra do nosso querido Emmanuel, é Fonte Viva, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o tópico de hoje na lição é Sois a Luz. Emmanuel, então, cita aqui para nós: Vós sois a luz do mundo. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Então, nesse instante, vamos ver o que o Emmanuel tem para nos dizer através, destas palavras do Fonte Viva. Ele diz aqui no primeiro parágrafo: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Não é verdade? E é realmente essa direção que Jesus apontou para os discípulos, nos quais nós estamos também incluídos, né? Quando ele diz a todos nós: vós sois a luz do mundo. É uma responsabilidade tremenda, né? Responsabilidade tremenda, porque cabe a nós, nós sermos, respeitarmos, agradecermos essa oportunidade de levar a luz ao planeta, ao mundo, aos seres que aqui estão. E a doutrina espírita nos abre essa possibilidade de nos iluminar, de iluminar a si próprio e também de poder levar esta luz, não que essa luz seja nossa, mas em que aqui nós possamos ser o instrumento, dessa luz. Essa luz, ela para ser gerada, ela necessita do quê? De uma energia que venha de algum setor, né? Nós vamos ver aqui, né, na leitura, no texto, que o Emmanuel fala isso, né? Precisamos ter uma reserva, precisamos ter aí alguma coisa armazenada, um depósito, para que essa luz possa ser expandida, ser levada aos outros, né? E Emmanuel continua dizendo aqui: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Então, como já estávamos dizendo, daquele armazenamento, daquele depósito que nós precisamos ter, é o que ele diz aqui:
combustível, né, esse combustível para iluminar, ele, né, tem que estar numa base, para a partir dessa base sair para iluminar. E qual a nossa base, né? É bom a gente pensar aí, né? A nossa base é o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aí ele continua dizendo assim: a chama da candeia gasta o óleo do pavio. Então, a candeia está lá, né? O lampião, e ele tem lá o óleo, né? Até uma época aqui em São Paulo tinha os lampiões de gás, né? Até lembro aquela música que a Inesita Barroso cantava, né? Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Mas o lampião de gás, naquela época que ele veio, ele era uma novidade, né? Ele era a tecnologia mais avançada para iluminar, né, a cidade. Mas para que essa luz estivesse no lampião, era necessário o gás. E esse gás, então, ficava armazenado em algum local. E aí ia lá aquele senhor, aquele trabalhador que ele acendia os lampiões, né? Ia acendendo, mesmo na época do lampião também de querosene, tinha que ter alguém para acender e para apagar, né? Então, é uma responsabilidade nossa de acender a luz. É como aquela passagem também, né? Se a gente mantiver a candeia debaixo do alqueire, essa luz vai ficar inútil, né? Então, quando ele fala aqui que a candeia gasta o óleo do pavio, o pavio precisa daquele óleo para ele acender e iluminar. Então, a gente precisa também descer, abastecer para poder iluminar. A iluminação elétrica consome a força da usina. Então, a usina está lá trabalhando, né? Está trabalhando para que a iluminação elétrica possa chegar aos nossos lares, nos lugares onde estivermos. Sempre há necessidade, por exemplo, mesmo uma lanterna, se a gente sai com uma lanterna hoje com lâmpadas de LED, né, aquela lâmpada que tem uma maior durabilidade, ilumina mais, ela precisa lá de uma bateria, ela precisa lá de uma pilha, né, de alguma coisa que vai alimentar aquela luz. Então, para que a gente realmente possa ser aquele que vai iluminar, né, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, nós precisamos nos abastecer com certeza. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, ó, e a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece, né? Então, se a pessoa tem essa possibilidade de iluminar, de levar alguma luz, seja para quem for, é um reconforto, né? Quando nós temos pessoas passando por desafios, por dificuldades, né? Que estão aí atravessando de sabores, quando se leva uma palavra, né, que vai acalentar, que vai ser como um bálsamo, aquilo tranquiliza, né? Quando ele fala aqui, né, reconforto, reconforta, traz alegria. Então, se nós temos o conhecimento, se nós recebemos essa também luz que veio de Jesus, e que coloca que nós somos a luz do mundo, né, ou seus discípulos naquela época, quando ele profere essas palavras, é porque temos algo que podemos expandir de nós, iluminar aqueles que estão à nossa volta, com conhecimento, com uma boa palavra, com uma orientação, com o acolhimento, com a escuta, com a atenção que a gente possa dar, dentro daquilo que a gente vem abastecendo o nosso ser, a experiência também, né, de vida que passamos, que vivemos, essa experiência também nos abastece e nos traz a possibilidade de compartilharmos. Hoje em dia, essa palavra compartilhar é tão usada, né? O partilhar. Então, é muito importante que a gente possa partilhar com o outro essa
esses conhecimentos que a gente adquire através do Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, através do bem que a gente vai galgando aí em nossa vida. Essa questão de iluminação, o presidente do nosso centro na época, o seu Stig, ele visitava muito o Chico Xavier em Uberaba. E ele, sempre que podia, quando o Chico vinha a São Paulo, ele recebia o Chico na casa dele, né? Eles eram muito amigos. Aliás, uma vez o Chico vindo na casa dele, entrou na casa dele, ele pegou, trancou a porta, colocou a chave no bolso e falou assim: Chico, você só sai daqui quando você responder todas as minhas questões, todas as minhas perguntas e dúvidas. A chave está aqui, só vou abrir quando você responder. E uma ocasião ele estava lá em Uberaba e o Chico fazia uma espécie de peregrinação, acho que à noite, né? E aquele dia tinha chovido, né, em Uberaba. E ele fazia essa peregrinação em locais que eram escuros, né? E o seu Chico, sabendo disso, porque ele já tinha ido em várias ocasiões, ele comprou uma bela de uma lanterna e falou assim: agora, quando eu for para essa peregrinação lá com o Chico, eu vou com a minha lanterna, né? E naquele dia tinha chovido também, né? Além da escuridão, tinha chovido e as poças d'água lá, ou poças d'água, estavam cheias. E aí vinha o Chico, com todas as pessoas acompanhando ele. Aí o seu Stig pensou: agora eu vou usar minha lanterna para iluminar o caminho do Chico e do Emmanuel, seu mentor, né? Porque no meio do caminho o Chico sempre trazia uma palavra do Emmanuel, que ele estava ali no local, né? Pela sua mediunidade, ele sempre trazia uma palavra do Emmanuel. Então ele falou assim: agora eu vou iluminar o caminho, vou iluminar as poças d'água. E foi todo entusiasmado com a sua lanterna, e foi. De repente ele percebeu, não ouvia nenhum som, nada, né? Quando ele olhou, o Chico estava lá atrás, e, né, toda a turma estava lá embaixo, né? Ele volta correndo, né? Né, assim, desesperado, meio exasperado. Aí o Emmanuel fala para o Chico: Chico, não adianta que a gente ilumine muito lá na frente, né? A gente precisa iluminar aonde alcança a visão das pessoas, né? Então, com essa lição, a gente pode também levar em consideração que se a gente é a luz do mundo, ou se a gente pode ser uma luz para o outro, só que temos que ser dentro do foco próximo, do próximo, né? Ou de onde a pessoa está colocando os seus passos. Não adianta a gente querer, chega aí uma pessoa no centro espírita e aí a gente já quer que a pessoa saiba, ou colocamos certas situações, ou palavras, ou ensinamentos que ainda a pessoa não está preparada para isso. Então, aos poucos é que a gente, como dissemos, nós vamos nos iluminando, né? Aos poucos que nós vamos ganhando terreno nessa condição de iluminação própria, né, também. Muito bem, então ele continua dizendo aqui: se nos compenetramos, né, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável, não é, que nossa disposição de doar nossas forças, né, na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos, né? Indistintamente, né? Que a gente possa, não só, como se a gente criasse uma sociedade em que nosso centro espírita aqui, o Antônio de Oliveira, ele vai ser só para as pessoas que já estão aqui, né, no centro, que já fazem parte do centro. Fica circunscrito, ou fica num grupo muito fechado. E, na verdade, o que Jesus veio trazer, ele não trouxe nada fechado, né? Ele trouxe algo para muitos, para, inclusive, todos. Então, não é uma luz que vai, né? Quando ele diz, né? Se nos compenetramos, né? Da lição do Cristo,
e se estivermos interessados em acompanhá-los, é indispensável da nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem. Nós passamos também a ser aquela usina, né, também. Nós vamos colocar as nossas forças junto com as forças do mestre, né? Vamos estar sendo também aquele óleo, né? Vamos ser a bateria também, né? Vamos ser o gás para que, né, essas forças, né, faça com que a boa nova brilhe, né? Que é o Evangelho de Jesus. Para ele brilhar, precisa da nossa boa vontade, precisa que nós nos abasteçamos e que a gente possa colocar essas forças, né, em atividade. Ele diz assim, olha, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Exige, né, o sacrifício da nossa parte, exige um esforço maior. Porque muitas vezes a gente precisa sair daquele comodismo que às vezes geramos, né, na nossa vida. Um comodismo, é, a gente fica naquele zona de conforto, né? Para nós tá bom assim, eu só vou lá no centro espírita para ouvir uma palestra, tomar um passe. E o sacrifício também para a gente oferecer ao nosso Mestre Jesus, a boa nova, como o Emmanuel disse aqui. Então, o cristão sem espírito de sacrifício é como a lâmpada morta. Né? Para que a pessoa, então, diz estar seguindo? Muitas colocam que são, se rotulam, né? Se rotulam, mas não adianta o rótulo. Não adianta dizer eu sou. O importante é ser. Né? Dizer só sou não significa que é. Agora, ser é quando nós colocamos em prática, na prática, aquilo que a gente tem recebido de ensinamento. É só aí que a lâmpada vai ser útil, ela vai iluminar. Aquela passagem mesmo da candeia. Que adianta a candeia estar debaixo do alqueire? Ela vai ser inútil, é uma lâmpada morta, a candeia apagada, é uma candeia que não ilumina nada. Né? E a sombra permanece. Nós precisamos ser realmente essa luz, mas, como ele diz, vós sois a luz do mundo, mas exige de nós, como o Emmanuel coloca aqui, o espírito de sacrifício, que é muito interessante e importante. Ele continua dizendo aqui, olha, busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Olha, busquemos o Senhor, e ofereçamos aos outros, oferecendo aos outros, né? Como que nós vamos buscar Jesus? Mas ele está dizendo que a gente deve oferecer aos outros, porque Jesus disse: quando fizeres a um desses pequeninos, a mim estará fazendo. Né? Quando visitares aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, né, famintos, dar pão, né? É a mim que estará fazendo. Então, buscar o Senhor é buscar Ele no outro, no próximo. É assim que a luz vai realmente brilhar, né? É a luz. E ele fala, oferecer o melhor, né, de nós mesmos. O melhor que a gente vem conquistando, que a gente vem, o que vem superando, as experiências que temos vivido e que pode servir de exemplo, né? Mais do que palavras, o exemplo, as ações, elas dizem muito mais, elas calam fundo na alma, né? Então é importante que a gente pense nisso. Ele diz aqui, então, em mais uma frase, sigamo-lo, quer dizer, sigamos Jesus, né? Auxiliando indistintamente. Né? É aquilo, não escolher a quem, né? É estarmos fazendo o melhor que nós pudermos sempre. Ele diz, então, o Emmanuel aqui, né? Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Porque
esses conflitos, essas perquisições, esses, como ele mesmo diz aqui, né, esses empates e conflitos que se geram, faz com que a gente perca tempo, né? Nós vamos perder tempo, a luz que deveria estar iluminando está ofuscada, está com a sua luz baixa, e não vai servir, adianta a gente um dia estar na estrada, está chovendo, está neblina, está à noite, e a gente acende lá aquele farol que não está com uma lâmpada boa do automóvel, ele não vai iluminar nada, né? Então, como ele diz aqui, é, que a gente ficar parado nessas questões, nesses conflitos e perquisições e em situações que não dizem nada, só vamos perder tempo e isso vai ficar sem proveito, não é? Irmão, então, encerra aqui esse texto dizendo o seguinte, outra vez, né? Vós sois a luz do mundo, né? Exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, e socorre, ajuda e ilumina. Olha que beleza! É para isso que a luz existe, a luz do Evangelho, né? Para esclarecer, para socorrer, para ajudar, para iluminar. Então, são as últimas palavras desse texto aqui, né? Sois a luz do mundo, ou a luz, né? Quando Jesus disse aos discípulos, vós sois a luz do mundo. Então, que nós possamos ser essa luz, acender a nossa luz. E a luz, ela sempre vai iluminar, em primeiro lugar, nós. Né? Quando a gente se ilumina, nós iluminamos a nós. E essa luz pode servir quando a gente, né, busca nos iluminarmos. Né? Nos iluminarmos. Muito bem, então nós vamos encerrar aqui agradecendo já estarmos aqui na Centro Espírita Antônio de Oliveira, agradecer a todos os trabalhadores, frequentadores, todos aqueles que estão assistindo e ouvindo esse momento, e agradecemos muito aí, gratidão pela oportunidade. Então vamos à prece para encerrar esse encontro de hoje. Gratidão, Senhor, que nós possamos nos iluminarmos e buscarmos essa luz, de darmos lustro, né? Quando a gente às vezes tem algo opaco, a gente passa aquela cera, a gente dá o lustro, aquilo volta a se iluminar, volta a ter luz. Que a gente não se ofusque, que a gente não se esconda como a candeia debaixo do alqueire, que a gente não guarde para nós só o conhecimento que temos desfrutado e que tem nos ajudado, nos orientado, nos aliviado em nossas dores e nos nossos desafios, que tem nos encorajado. A luz do Evangelho, da Boa Nova, dos exemplos maravilhosos de Jesus. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos ter a oportunidade de retornar. Te agradecemos, Senhor, mentores espirituais desta casa, a oportunidade de hoje, desse momento de nos comunicarmos e de estarmos compartilhando e também estarmos conectados pelo Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, agradecendo a tudo, a todas e todos. Estamos indo aí mais uma vez, dizendo aí um tchau para você, agradecendo a todos. Namastê, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. E até a próxima oportunidade. Beijo no coração.